Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vou contar pra vocês um pouco da nossa história, de como a gente conquistou a nossa casa. A gente tá dando uma viagem aqui de final de semana, então eu vou aproveitar, né, esse trajeto que eu tô com um tempinho pra ficar sentada aqui e falar pra vocês de como a gente conquistou. Quando a gente comprou a nossa casa, eu estava com 19 anos, meu marido com 25, então pra contar essa história nada mais do que ter a presença dele aqui, né? Então, tudo bem, pessoal? A gente vai contar pra vocês a nossa história. Gente, pra vocês entenderem a nossa história, a gente vai ter que começar desde o nosso, né, de quando a gente casou. Eu casei com 16 anos, minha esposa estava com 21 na época, né, amor? 21. E a gente foi pagar aluguel, gente, não é fácil, né? Pra ninguém, a gente também não tinha dinheiro pra comprar uma casa. Aqui na cidade de Indaiatuba é muito caro casa, muito caro. Então, naquela época só ele estava trabalhando, eu ainda era de menor, então o máximo que eu conseguia era um bico pra trabalhar. E a gente, na época, a gente foi pagar aluguel. A gente pagou aluguel durante 3 anos, né, amor? 3 anos. 3 anos a gente Depois pagou que a gente aluguel. casou foi 3 anos. E assim, gente, eu arrumei um serviço 1 mês depois que eu tinha casado pra ajudar em casa, né, amor? Lembrando, né, que quando a gente namorava, igual eu não sou daqui da cidade, eu vim de outra cidade. Aqui eu só tinha meus irmãos, mas quando a gente casou eu morava sozinho, né? Já aluguei a casa uns 8 meses antes, porque a gente tava preparando pra casar. E então eu já aluguei a casa pra gente morar depois de a gente casasse, né? Sim, a gente morou nessa... total, você morou na casa há 4 anos, né? Comigo foi... Não, quase 4 anos. E assim, gente, depois que eu casei, eu já comecei a trabalhar, consegui um bico numa loja pra trabalhar, mas eu trabalhava meio período e era R$350 que eu ganhava de salário, que era o que ajudava em casa, gente. Dava pra fazer a compra do mês, né? Há 10, 11 anos atrás aí era a compra do mês. Mas assim, gente, vamos comprar uma casa, vamos juntar um dinheiro, alguma coisa, o dinheiro não dava. Não tinha essa possibilidade. A gente pagava um carro, né, amor? Na época era uma parcela baixa, mas a gente tinha parcela de um carro, então pagava o carro, pagava o aluguel, fazia a compra pra dentro de casa e era o que dava o dinheiro. E aí, depois de 6 meses que eu tava trabalhando nessa loja, eu fui dispensada e eu fui trabalhar com a minha mãe na costura. E nesse dia, trabalhando com a minha mãe, eu escutei um anúncio no rádio de um terreno, né, amor? Um loteamento novo que tava saindo aqui na cidade de Cardeal. Não sei se é cidade, gente, se é bairro. Eu sei que ela é totalmente fora de Indaiatuba. Cidade vizinha aqui. É uma cidade vizinha, mas ela é considerada um bairro, né, de Indaiatuba, né? Não, ele é um bairro de Elias Falsos. Ela fica na divisa entre Indaiatuba e Elias Falsos. Porém, a distância de Indaiatuba fica mais perto do que quem vai pra Elias Falsos. E eu vi esse loteamento lá. A gente falou assim, conversei com ele e tudo, e a gente falou assim, não, o que você acha da gente dar uma olhada nesse terreno? Pagar a gente não podia, mas a gente foi curiar pra saber como que funcionava. E chegou lá, a entrada era R$10.700 na época, né, amor? Era. R$10.700 e a parcela, sim. A gente chegou em casa, a gente foi conversar. Se a gente não tivesse a parcela do carro e eu conseguisse um serviço, assim, a gente conseguia pagar a parcela. Porém, a questão tava na entrada. A gente tinha uns R$2.000 guardado, né? Uns R$2.000, R$3.000 guardado, era bem pouco que a gente tinha. Então a gente falou assim, não, vamos vender o carro, a gente usa o dinheiro que a gente tem e vamos fazer um esforço para comprar o terreno. E assim a gente fez, gente. A gente foi, vendemos o carro, demos entrada no terreno e para pagar a parcela aí foi tenso. Eu peguei 5 mil emprestado do meu pai. O problema foi pagar esses 5 mil depois. Né? A gente pagou, gente. E a gente comprou o terreno, né? Ficou 2 meses a gente comendo tipo arroz e feijão. Eu tinha uma moto também na época, né? A gente tava com uma moto, né? A gente ficou só com a moto. Ficou só com a moto na época. E, gente, foi engraçado, porque hoje a gente falando, a gente tá risada, mas na época a gente ficou comendo só arroz e feijão em casa, porque se falasse assim, vamos comer um ovo, não tinha dinheiro pra comprar um ovo. Assim, hoje a gente dá risada, mas é a realidade de muito brasileiro, pra vocês entenderem que não foi fácil. Eu tomava café da minha mãe, ele trabalhava o dia inteiro, então as refeições dele fazia na empresa, e chegava à noite e ainda fazia arroz e feijão, né, mãe? Foi. Tem que fazer um sacrifício, né, se quiser conseguir alguma coisa. E depois, né, que passei esses 10 meses, eu consegui serviço numa loja. Você também teve um aumento na empresa, né?
Teve um aumentinho um pouco, participação de lucro, uns negócios melhores assim. E eu ia conseguir um emprego numa loja para ganhar R$650, gente. Então assim, com o aumento dele, mais o meu salário que tava vindo, pronto, aí nós deu aquela desafogada, aí voltou a nossa vidinha normal, né? A gente já deu aquela respirada aliviada, né? E a gente ficou assim, gente, durante 1 ano e meio. Mas aí, lembrando que aí, nisso a gente conseguiu comprar outro carro, né? Parcelado. Foi, aí as coisas melhorou, gente, né? Lógico, meu salário também aumentou, o seu também deu uma melhorada. A gente conseguiu pagar meu sogro, né? A gente tinha pegado dinheiro emprestado. E a gente conseguiu comprar um outro carro. Eu lembro que era um Corsa, né? Corsa hatch. Era um Corsa hatch que a gente comprou. E pra conseguir liberar o financiamento, nós teve que dar R$1.000 de entrada, porque senão não liberou o financiamento. Era assim, nós era muito novo, então a taxa para liberar de financiamento pra gente, né, o valor para financiar, o banco liberava muito pouco, então a gente tinha que dar os pulos aí. E 1 ano e meio depois, eu tava trabalhando, eu mudei de serviço para uma empresa melhor, um salário melhor, e eu escutei um anúncio também, as meninas falando no trabalho de um loteamento que estava na cidade de Salto, que é onde a gente tem oficina hoje. Não era um loteamento, era prédios, né? É tipo um condomínio de prédios. Isso já depois de um bom tempo, né? Era 1 ano e meio. Correndo atrás, tentando comprar casa e não conseguia, porque tinha pouco fundo de garantia. E a gente, já foi bem. A entrada que eles pediam na casa, os valores aqui de casa, aqui em Indaiatuba, gente, é muito caro. Na época foi aquela época que começou a iniciar esse negócio de Minha Casa Minha Vida, valorizou muito imóvel, né? Sim, uma casa aqui de 4 cômodos, hoje você gasta num terreno de 150 metros, tá? Eu sei que tem cidades aí que os terrenos são bem grandes, mas aqui em Indaiatuba, num terreno de 150 metros, uma casa simples, tá, gente? Não é uma casa top, não. Você vai pagar 250 mil pra cima. Quanto mais sofisticada for a casa, melhor o acabamento dela, mais cara ela vai ficar. Então, pra vocês terem uma noção de como era. E pra gente, nós não conseguia comprar uma casa. O valor não cabia no nosso orçamento, mesmo com o plano Minha Casa Minha Vida, a gente não conseguia comprar. Então, a gente viu esse apartamento, né, amor? A gente viu o apartamento e a gente praticamente deixou certo. A gente foi lá, gostou do apartamento e falamos assim, não, só faltava acho que um documento meu, né, pra gente assinar contrato mesmo. E saindo de lá, a gente passou na casa da minha cunhada e chegamos lá, tava seu primo, né? Só que voltando um pouco atrás, né? A gente precisava dar entrada, só que a gente não tinha dinheiro, mas tinha o terreno que a gente tava pagando lá. Isso, a gente tava investindo dinheiro no terreno, que até então a gente falou de construir lá, mas quem paga aluguel sabe do que a gente tá falando. É você pagar aluguel, você ter um custo com casa e você construir também ao mesmo tempo, não é fácil, não dá. A gente não conseguia. E depois a gente viu esse apartamento, nesse dia a gente foi na minha cunhada e chegou lá, tava seu primo que é construtor, né? Ele é construtor de casa. E a gente falou pra eles, né, que a gente tinha visto o apartamento e tudo. Aí ele falou pra gente assim, não, por que ao invés de vocês comprar um apartamento, quanto que vocês conseguem financiar? A gente falou quanto que a gente conseguia, que o banco liberava, mas o fundo... Aí ele falou assim, quanto vocês tinham de fundo de garantia? Aí ele falou tanto que ele tinha, o meu era pouco, gente, porque o primeiro serviço meu não foi registrado, eu só tinha o registro do segundo, que era o que eu tava atual, e fazia um ano mais ou menos, né? 6 meses, 1 ano. Então era pouco o meu fundo de garantia, mas a gente tinha o terreno. Então ele falou assim, ó, faz o seguinte, o fundo de garantia seu é bom, o salário de vocês libera para financiamento. E por que vocês não vendem o terreno? Vocês me dão a entrada, eu faço uma casa para vocês com o valor que vocês podem financiar. Aqui em Indaiatuba. Aqui em Indaiatuba, né? Então, a gente vai, escolhe o terreno, né? Vocês fazem uma planta para mim de uma casa de 45 metros. Então, tipo, era uma casa de 3 cômodos, bem pequenininho. Pra vocês, né, pelo menos vocês não vão morar no apartamento. E estando com a casa, nem que seja pequena, depois vocês conseguem ampliar ela. E a gente, nossa, tipo assim, poxa, bem melhor, né, a casa do que o apartamento, com certeza. E assim a gente fez, né? Aí a gente faltava pouco levar uma documentação lá pra fechar lá com o apartamento, que é na cidade de Salto, que é vizinho. E porém, aí a gente na hora comprou a ideia, né? E desistimos de
De comprar um apartamento. De comprar o apartamento, porque, poxa, E detalhe, gente, com casa. e detalhe, o apartamento, ele tava na planta ainda, tá? Ele ia demorar 2 anos e meio pra ser liberado, né? Ia demorar 2 anos e meio. Então você imagina esses 2 anos e meio a gente pagando ainda pra esperar a liberação do apartamento. E, gente, aí aconteceu tudo muito rápido. A gente, isso foi num domingo, né? No outro domingo a gente foi numa feira de carro. E chegou na feira, tinha aqueles anúncios de som, sabe? E meu esposo falou assim, não, vamos fazer um anúncio. Custava R$15 pra fazer o anúncio, não, amor? Acho que não era nem isso, acho. Era baratinho, gente, baratinho. R$10, acho. Era baratinho. E a gente anunciou, enquanto a gente foi dar uma volta ali, já um rapaz... Anunciou o terreno, né? Anunciou o terreno. Nisso a gente já tinha colocado placa lá no terreno pra vender, porque se não conseguisse vender também... não podia desistir, gente. Não ia conseguir comprar a casa, porque não tinha dinheiro guardado. A gente fez assim, anunciou o terreno e foi coisa de 15 minutos. Já veio, o rapaz do som anunciou que já tinha gente interessada no terreno. Me chamou lá, falou, faz favor, tem alguém querendo falar com você. Fui lá, o rapaz já olhou e falou assim, não, tem interesse no terreno. Fala pra mim onde é o terreno, explica pra mim direitinho, que eu vou lá ver o terreno. Se eu gostar, só te dou a resposta. E enquanto a gente tava na feira, gente, ele foi lá e voltou. Isso ele me ligou, eu tava na feira. Quando ele ligou, que a gente tava na feira, ele falou assim, eu gostei do terreno e eu quero o terreno. Então você já vê aí pra gente mexer na papelada e eu vou ficar com o terreno. Então assim, gente, foi coisa de uma semana, a gente ficou até meio surpresa, foi por Deus, assim, né? Foi de Deus mesmo. A gente até ficou meio surpresa porque foi muito rápido, assim. E naquela semana mesmo a gente já foi na segunda-feira, já fizemos toda a documentação, transferimos a dívida da construtora, né? Porque aqui você financia direto com a construtora. E passamos pro rapaz e graças a Deus deu tudo certo. E naquela mesma semana a gente já deu entrada com seu primo, né? E eu já procurou meu primo, falou, não, vamos fazer o processo. A gente tem interesse sim de fazer a casa, né? E aí já iniciamos as buscas por terreno, né? Porque também, gente, a gente tinha um limite de tudo. A gente tinha um limite de valor do terreno, o bairro aonde a gente queria, a metragem da casa, tinha tudo isso. E a gente conseguiu achar o terreno, né, que a gente queria, do bairro que a gente queria. A gente estipulou 3 bairros onde a gente queria, e ele conseguiu achar esse terreno, que é o que a gente mora hoje, e fez a nossa casa, gente. Eu fiz a casa. Eu tenho uma dica aí pra quem tem uma curiosidade. Eu tenho um programa que você baixa no computador, ele é gratuito, é chamado City Home. Eu fiz a minha casa por lá e eu não entendo nada disso, porém eu gosto muito de vídeos de arquitetura, então eu me baseei mais ou menos e desenhei a nossa casa em 45 metros, né? 45 metros, já pensando na futura... Na possibilidade de aumentar a casa, casa sem perder o projeto, sem ficar aquele negócio sem pé sem cabeça, né? Uma continuação da casa. Gente, eu fiz 3 desenhos até aprovar o desenho que é hoje, da casa que é hoje. Eu vou fazer um tour da casa aí pra vocês verem como que é a nossa casa. E vou mostrar também a parte que era a construção e a parte que a gente aumentou. No final, passou ainda um pouco de construção, né? Passou um pedacinho de laje que o seu primo fez por conta, né? A gente acabou depois negociando alguns aumentos, tipo, o muro não tinha, até então... Era só a casa e o terreno, né? Não ia ter uma lajinha ali na frente da sala, ia ser um corredor direto sem cobertura. Aí a gente negociou pra fazer aquele pedacinho de laje. Aí... Nossa, olha que carro louco. Murar a casa, né? Olha, BM X4 Z4. Então, e aí após isso, né? Eu sei que no fim das contas era uma casa de 190, no fim acabou em 210, né? Foi 210 mil. Só por causa das diferenças. A gente financiou, que usou de fundo de garantia, tudo, foi 190 mil, né, amor? Que era do plano Minha Casa Minha Vida. Que era até 190 mil na época. Só que com isso, gente, enquanto a gente tava mexendo com construção, você teve PLR na empresa, a gente teve abono, eu fiz negociação com a empresa que eu trabalhava, eu pedi pra eles me mandar embora, porque, gente, além desses 210 mil que foi da casa, foi mais 15 mil de documentação, né, amor? Foi bastante. Então, praticamente a gente não tinha. O dinheiro que a gente tinha era do terreno, fundo de garantia e o financiamento. Então, eu fiz um acordo com a empresa que eu trabalhava, peguei um pouco do meu tempo de serviço, peguei fundo de garantia, tudo, e a gente juntou todo esse dinheiro e fizemos a documentação e pagamos essa parte por fora aí da casa.
Então... E aí foi menos de um ano, né? Foi. Menos de um ano. Com toda essa história do apartamento que a gente cancelou e decidiu fazer a casa, menos de um ano a gente, isso foi no começo de 2014, a gente já tava morando na nossa casa. Era um quarto, sala e cozinha, que é americana. Depois vocês vão ver no tour aí direito em detalhes, né? Sim. Mas tinha um quarto grande, né? Era um quarto grande, era só nós dois. Pra gente foi tranquilo. O importante é isso. É até um certo dica, né? Você quer conseguir sua casa? Não pensa, vai querer já pensar numa logo casa pra um palácio, né? grande, Você já tem 3 dormitórios, sobradão. Não, se você tem no lugar os 2 cômodos, que seja um banheiro para você sair do aluguel e morar ali já, né? Ter o seu cantinho, beleza. O resto, com o tempo, você vai fazer. Que foi o que aconteceu com a gente. Hoje a nossa casa é de 46, hoje é 177 metros de área construída. Vocês vão ver aí, já viram alguns vídeos. Uma casa bem grande. Que ela não tá 100% acabada, falta pouca coisa. Mas ficou uma casona enorme, 3 dormitórios, tudo mais. Então... E assim, gente, a vida, ela é feita de oportunidades. Você tem que aproveitar as oportunidades na vida. Eu vou mostrar pra vocês, vou fazer um próximo vídeo aí, pra vocês verem como ficou a casa. E a nossa casa, assim, gente, ela não é acabada. Por quê? Depois que a gente conseguiu essa primeira parte da casa, a gente conseguiu comprar a nossa casa, aí nós foi curtir um pouco o casamento, né, amor? Porque a gente já tava com 3 anos de casado e, gente, a gente só trabalhava, juntava dinheiro e vamos focar na casa. A gente trabalhava, a gente não saía, a gente não viajava, a gente não saía pra canto nenhum. Se pensasse, vamos comer uma pizza, a gente já pensava que ia faltar dinheiro pra pagar. Então, depois que a gente conseguiu nessa casa, que a gente conseguiu dar uma respirada, a gente falou, não, agora a gente vai curtir um pouco o casamento. Então, a gente curtiu mesmo, né, amor? Viajamos bastante. Nossa, nós viajava, nós levantava cedo, olhava um pra cara do outro, vamos sair, a gente saía. Nossa, nós curtiu mesmo o casamento. Aí, depois de 2 anos e meio, que a gente tava tranquilão assim, a gente decidiu ter um filho. Porque era uma prioridade nossa. Primeiro ter a casa e depois ter um filho. E a gente quis ter a criança, né? A gente tem a nossa filha hoje. Só que aí tava a questão, gente. A casa era pequena. Pra ter um filho. A gente conseguia ajeitar, porém era uma casa muito pequena. Então a gente foi e falou assim, não, vamos ampliar a casa. Então o que a gente fez? A gente usou o fundo de garantia dele já. Eu já tava numa outra empresa também, já trabalhando, que era trabalhar de merendeira escolar. E a gente usou o fundo de garantia dele, abateu nas parcelas, né, amor? Um abatimento nas parcelas durante 1 ano. Aí eu parcelei todo o material. Aí a gente foi lá no banco, pegou um monte de folha de cheque à vista. À vista assim, né, pra dar todo mês. E tinha um pouco de dinheiro guardado, a gente usou esse dinheiro para pagar o pedreiro. E o restante, que a gente deu o abatimento nas parcelas, que era o valor que a gente iria... Eu fiz de cheque. A gente fez de cheque. Então vamos supor, se a gente pagava lá, chutando aí, R$1.200 de parcela, a parcela nossa foi para R$200 e a gente usou esses R$1.000 para comprar de material, né? E a gente ampliou... Durante 12 meses. E a gente ampliou... Não chegou 12, né? Foi 8 cheques. Foi 8 cheques. Então a gente fez isso, a gente aumentou um quarto, né? Sua mãe veio ficar com a gente arrumou aquele quarto e a gente foi arrumando no decorrer aí. A nossa casa não é acabada porque no ano de 2019 a gente ia terminar ela, a gente tava decidido que a gente ia terminar ela, porém a gente achou uma oportunidade de investir o dinheiro. E, gente, a nossa casa, assim, ela não é acabada de, nossa, ela é toda pintadinha, bonitinha, piso no quintal, porém, ela tá dando pra morar tranquilamente. Ela tem piso nos banheiros, ela tem piso nos quartos, ela tá faltando pintura, gente, porque do resto a casa tá super funcional. Então, a gente achou a oportunidade de um negócio que talvez na hora ali não seria tão bom assim, mas futuramente, pensando no futuro, era um grande negócio, né, amor? Aí é uma longa história que pode ser assunto para outro vídeo, para não prolongar muito, né? Porque tem muita história. Eu saí da empresa. Você saiu da empresa, hoje que trabalhava. Hoje a gente tem o próprio negócio. É uma longa história, mas deixa pro próximo vídeo para não ficar muito longo. Sim. Né? E assim, gente, a gente também não acabou a casa porque também no final do ano de 2019 a gente teve um acidente, então a gente gastou um mega dinheiro também, né? Nosso carro deu PT nesse acidente. E a gente, graças a Deus, não fez nada, mas a gente também teve que investir muito. Aí logo em 2020 entrou a pandemia, né? E como a gente acabou de falar aqui, a gente tem um negócio próprio.
Então, com a pandemia, isso afetou muito. Então, quando a gente chegou no final de 2020, que começou a levantar, já entrou 2021, já deu aquele, né? Então, assim, a gente tá focando em manter a nossa empresa agora e manter o nosso custo de vida aqui, né? Porque você precisa comer, precisa alimentar, precisa pagar as contas. Então, a casa, para acabar, a gente tá deixando para uma próxima oportunidade, né? Porém, a gente não teve essa oportunidade ainda. Mas, então, essa é a nossa história. Espero que tenha inspirado vocês aí. Gente, não é fácil. Tudo você tem que lutar muito para conquistar, lutar muito para conseguir, né? Uma dica, né? Financiamento não é um bom negócio? Não é, mas em últimos casos é uma opção para você conquistar sua primeira casa, né? Que é o sonho de todos ter sua casa. Então, assim, se você não tem, eu não consigo juntar dinheiro, faz a parcela que você consegue pagar. Sim. Né? Hoje em dia, não é só a Caixa que faz financiamento imobiliário. Tem outros, todas as instituições financeiras faz, e às vezes com juros até menores do que a Caixa. E mais facilidade também, né? Mais facilidade, menos burocrático. Então, assim, não consegue juntar dinheiro? Parte para o financiamento que você consegue, é mais fácil. Sim, e tem que pensar assim, gente, por mais que você tá pagando um juro absurdo, pensa ali, se você tá pagando aluguel, se você ficar 30 anos pagando aluguel e você tiver que sair daquela casa, você saiu com uma mão na frente e outra atrás, você não tem dinheiro nenhum. Agora, se você faz um financiamento no banco, por mais que você, nossa, vou pagar um juro absurdo, você tá pagando o que é seu. Se daqui 20 anos você terminar de quitar, é seu, ninguém vai te tirar mais dali, né? Até, né, vamos deixar a galera curiosa aí, que mais pra frente vai ter umas novidades, né, no seu canal. E vocês vão ver o quanto vale a pena você fazer um financiamento, pagar por um bom tempo. Depois lá na frente você vai ver que o seu imóvel vai valorizar e você vai ter como, sei lá, de repente até sair desse financiamento. Ter uma melhoria, tipo assim, às vezes você consegue uma casa até melhor do que você mora. Então, assim, aguarde no canal, vocês vão ver, a gente vai falar mais sobre isso. Tá bem? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero ter inspirado vocês aí, tá? Então, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo, se inscreva, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tchau!